Olá, esse é o experimento do momento magnético. A gente tem um arranjo aqui com uma bobina de Helmholtz que produz um campo magnético uniforme aqui dentro, e a gente tem uma balança de torção aqui onde a gente é capaz de medir o torque que sofre a espira que a gente está colocando dentro dessa bobina de Helmholtz. Então essa é uma bobina pequenininha com 3 espiras, a gente pode testar depois com 2 espiras e com 1 espira. Então a gente vai testar o efeito do campo magnético, a intensidade do torque, evoluindo o número de espiras, o diâmetro ou raio das espiras, como essas daqui, por exemplo, que tem diâmetros diferentes. E também vamos ver a dependência do torque com a corrente que passa na bobina de dentro, na bobina de teste, a espira de teste, e a variação da corrente ou do campo magnético externo da bobina de Helmholtz. Então, são 3 sequências, na verdade, uma para o tamanho do raio, uma para o tamanho do número de espiras, uma para a intensidade da corrente, de uma delas, de um dos conjuntos que a gente vai encontrar, e um outro para a corrente na bobina de Helmholtz. Então são 4 sequências de medida. Então inicialmente o que a gente faz é alinhar aqui, calibrar essa balança de torção para a posição 0. Ela está alinhada aqui direitinho com o eixo. E aí a gente está medindo 0 de corrente aqui, a gente está passando 0 de corrente na espira, e na corrente e na bobina de Helmholtz a gente está passando uma corrente de 3,8 amperes. À medida que a gente começa a aplicar uma corrente na espira que está dentro da bobina de Helmholtz, a gente pode observar que a balança de torção vai se mexendo, vai saindo da posição de equilíbrio. Então a gente pode fazer uma medida aqui, por exemplo, colocando a corrente na espira em 0,4 ampere, a gente já tem uma medida, uma variação ali da balança de torção. Para saber quanto que é a medida em newtons, a gente vem aqui e começa a realinhar essa balança de torção mexendo nessa manopla aqui, até ela voltar a ficar alinhada. Tem que tomar muito cuidado porque é muito sensível a qualquer flutuação, qualquer variação aqui. E a gente tem então essa força de 0,3 newtons aqui, aplicada para uma corrente de quase meio ampere, 0,46 ampere. Ok? Na prática o que a gente vai fazer então depois é variar, fazer várias medidas de corrente aqui. A gente coloca um pouco mais de corrente aqui, por exemplo, vai até 0,8 ou 9 ou 0,9. De novo ele desalinhou aqui, a gente volta a alinhar para fazer a medida da força. Com cuidado, porque senão começou a oscilar, que nem aconteceu agora. Eu chacoalhei um pouco o braço, ele começou a oscilar. Lentamente. Mais um pouquinho. E está alinhado novamente. Assim, está alinhado novamente. Como era mais ou menos esse supor, se a gente tinha lido 0,3 newtons antes, eu praticamente dobrei a corrente, dobrou a força, quase 0,6 newtons aqui. As outras coisas que a gente pode fazer é, eu posso manter então aqui a corrente fixa, certo? E variar a corrente na bobina. Então, num determinado momento, num outro experimento, a gente vai escolher um conjunto onde vai ter uma espira aqui dentro, submetida a uma corrente que não vai ser mudada ao longo do tempo, e a gente vai mexer aqui na corrente aplicada na bobina de Helmholtz.
Então a gente vai diminuindo aqui, ela estava no máximo, a fonte está curto-circuitada, então ela estava em quase 4, a gente baixou para 3. Aí a gente vê que a força que ela desalinhou no sentido oposto, a gente tem que voltar um pouquinho aqui até realinhar a balança. Cai para 0,5. E aí a gente vai fazendo isso, sucessivas medidas. E vai corrigindo, vai fazendo aqui a medida. E assim por diante. Ok? Depois a gente muda o número de espiras, ou seja, muda essa espira para uma de 2, mantendo a corrente fixa aqui e a corrente fixa ali. Então a gente muda com 2, com 3, 2 e com 1. E depois no final a gente mantém uma espira de cada tipo, mantém tudo fixo e muda só o raio da espira. Ok? É isso. Relativamente simples esse experimento, mas um tanto trabalhoso.